Questão 54. A discriminação das rendas tributárias é estabelecida pela Constituição da República e representa a partilha do poder tributário e a distribuição das respectivas receitas entre os entes tributantes. A discriminação constitucional de rendas está relacionada com a autonomia dos entes federativos e, portanto, vincula-se à cláusula pétrea da forma federativa do Estado brasileiro. Vou repetir. A discriminação das rendas tributárias é estabelecida pela Constituição da República e representa a partilha do poder tributário e a discriminação das respectivas receitas entre os entes tributantes. A discriminação constitucional de rendas está relacionada com a autonomia dos entes federativos e, portanto, vincula-se à cláusula pétrea da forma federativa do Estado brasileiro. 55. A União, os Estados, pode condicionar o repasse de recursos em razão de não pagamento de seus créditos e quando não aplicar os percentuais mínimos em matéria de educação previsto no artigo 212 da Constituição Federal. Vou repetir. A União e os Estados podem condicionar o repasse de recursos em razão de não pagamento de seus créditos e quando não aplicar os percentuais mínimos em matéria de educação previsto no artigo 212 da Constituição Federal. Artigo 56. Impostos arrecadados pelos municípios e Distrito Federal, o Imposto Estadual ITCMD e os impostos federais sobre importação, exportação e grandes fortunas extraordinárias de guerra, trazem de imposto cujas receitas não estão sujeitas à repartição. Essas são as questões. Vamos enfrentar aqui o tema. Receita de transferência obrigatória e discriminação de renda. Discriminação de renda, ela abarca duas técnicas. Uma, atribuição de competência para instituir imposto e também a distribuição de receitas. Então, quando falar de discriminação de rendas, vai ter que vir à mente a atribuição de competência para instituir imposto, que a própria Constituição Federal estabelece quem tem esse poder, e ela é dividida entre a União, os Estados e os municípios e o Distrito Federal, e também como se dará essa distribuição de rendas. Você tem que ter em mente que receita pública de transferência obrigatória, federalismo fiscal, repartição de receita e discriminação de rendas são assuntos que estão intimamente ligados. Discriminação de renda, que se refere ao quê? A atribuição de competência para instituir imposto e a distribuição de receitas, ou seja, repasse obrigatório de receita, receita transferida obrigatoriamente, refere-se à discriminação de renda. E é uma cláusula pétrea para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, só muda se mudar a Constituição Federal. Repartição ou distribuição de receita é uma receita pública transferida obrigatoriamente. Atribuição de competência, vamos lá. A Constituição Federal divide o poder de criar tributos entre os entes políticos, União, Estado, Distrito Federal, município, como forma de descentralizar o poder político. Contudo, não há garantia que os entes arrecadem de forma a se sustentar. Não há garantia de que o ente arrecade de forma a se sustentar. Há territórios onde não circula riqueza significativa, onde não há produção que sustente a arrecadação. Repartição e distribuição de receitas. Para equilibrar o pacto federativo, permitindo que os entes que não conseguem arrecadar autonomamente possam ter receita para fazer frente às suas despesas, isso se refere à repartição ou distribuição de receitas. Aqui tem essa tabelinha, que é a previsão legal. Previsão legal para os estados instituir imposto, taxa, contribuição de melhoria, crédito compulsório, impostos federais, aqui está essa relação aqui, impostos estaduais, impostos municipais, contribuição para a seguridade, aí, repartição e distribuição de receita. A Constituição Federal determina que o ente político maior transfira aos menores parte do que arrecadou a título de impostos. Isso mantém o equilíbrio do Pacto Federativo. Trata-se de uma transferência obrigatória. Essa tabela aqui, o que eu quero chamar a atenção? O CID combustível, contribuição de intervenção do domínio econômico. Por quê? Não se trata de imposto, ou seja, é uma exceção. Trata de uma contribuição especial. A União fica com 71%, repassa 29% para os estados. Os estados, dentre esses 29%, ele tira um quarto, 25%, e repassa para os municípios. Então, essa tabela eu quero chamar a atenção para essa exceção.
Discriminação de renda trata-se de atribuição de competência e distribuição de receita ou repartição de receita. Atribuição de competência, o ente arrecada de forma autônoma nos termos definidos pela Constituição. Basicamente é um tema de direito tributário. Agora, a distribuição de receita, esse sim, é um assunto de direito financeiro. E ele serve para equilibrar o Pacto Federativo. A Constituição Federal estabelece a distribuição de receita entre os entes. E está aqui, ó, essa distribuição. Imposto cujas receitas não são repartidas. Todos os impostos arrecadados pelos municípios, ele não tem que repartir, e nem o Distrito Federal. E o ITCMD também não está sujeito à repartição. Impostos federais sobre importação e exportação, grandes fortunas e os extraordinários de guerra. Então, aqui a divisão é do que foi arrecadado a título de impostos. Aí eu trouxe aqui a exceção do CID de combustível, contribuição e intervenção do domínio econômico, CID de combustível, que a gente viu aqui, ó. O Estado fica com 71%, passa 29% para os estados, e os estados repassam, dentre esses 29%, ele tira 1/4 e repassa para os municípios. Então, olha só. A União transfere parte do que é arrecada para o estado a título de imposto e CID de combustível, e passa para os municípios apenas a títulos de impostos. Os estados transferem parte do que é arrecada para os municípios a título de impostos e CID de combustíveis. Então, só estou chamando a atenção para essa exceção. A União repassa 25%, repassa aos estados 29% do que arrecadou a título de CID de combustível, e os estados repassam aos municípios 25% dos 29% do que recebeu da União. Repartição das receitas. Não se sujeita a condicionamentos, ou seja, a regra é, em regra, o ente maior não pode criar condições para repassar transferências obrigatórias ao ente menor. Essa é a regra. Mas nós temos duas exceções. Quando o ente menor não paga suas dívidas, tá aqui, ó, a vedação prevista nesse artigo não impede a União ou os Estados de condicionar a entrega de recursos ao pagamento de seus créditos. Então, existe um condicionamento. Quando o ente menor não paga suas dívidas para com o ente maior, o Estado e a União podem reter esses créditos para pagar a dívida constituída pelo Estado ou pelo município. Quando o ente menor não tiver aplicado os percentuais mínimos da Constituição Federal em matéria de saúde. A vedação prevista neste artigo não impede a União e os Estados de condicionar a entrega de recursos ao cumprimento do disposto no artigo 198, parágrafo 2º, incisos 2 e 3, quando o ente menor não tiver aplicado os percentuais mínimos da Constituição Federal em matéria de saúde. Aqui eu trouxe esse tema aqui mesmo só para efeito de curiosidade. Incentivo fiscal significa renunciar à receita, abrir mão de receita. Então, consequentemente, isso afeta a repartição de receita. Vamos pegar aqui o caso do Estado. O Estado fez um incentivo de receita no que se refere ao ICMS, para incentivar aquela determinada região. E isso afetou o município. Deixa eu pegar aqui a tabela, fica mais fácil de visualizar. O Estado, ICMS, ficou 75% e 25% ele passa para os municípios, sendo dividido 3/4 desses 25% no município de origem e 1/4 de acordo com a lei que regula o ICMS de cada estado. Certo? Então, se o Estado dá incentivo aqui, a arrecadação diminui, consequentemente o repasse aqui também diminui. Pode isso, Arnaldo? Não pode, de acordo com o Supremo Tribunal Federal. A parcela do ICMS, a cota constitucionalmente devida aos municípios não pode sujeitar-se à condição prevista em programa de benefício fiscal. Ou seja, aquilo que o Estado arrecadaria, ele teve que repassar para o município. E o entendimento do Supremo Tribunal foi que isso isso significa uma limitação, configura uma indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias. Então, o Estado estava interferindo aqui no Pacto Federativo e no sistema constitucional de repartição de receita. Então, o ICMS do Estado, abrindo mão de receita, incentivos fiscais, ele tem que repassar para o município aquilo que ele arrecadaria. Certo. E a União? A União, olha só, ela deu um incentivo no imposto de renda e no IPI. E o Supremo Tribunal Federal que isso é constitucional. É constitucional a concessão regular de incentivos
Benefícios e isenções fiscais relativos a imposto de renda e imposto sobre produtos industrializados. Deixa eu ir lá na tabela, fica mais fácil visualizar. Tirando o imposto de renda dos servidores, que o Estado já recolhe na fonte, aqui é o IPI e o imposto de renda, o Estado fica 48%, 1,5% ele passa para o Fundo Constitucional do Centro-Oeste e 1,5% para o Fundo Constitucional do Semiárido do Nordeste e Norte. Certo, então 3% aqui vai para esses fundos, 48% fica para a União. 21,5% vai para o Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal. E 22,5% vai para o Fundo de Participação dos Municípios, certo? Se a União dá um incentivo aqui, afeta o repasse aqui, nos municípios. E a União fez esse incentivo. Isso é constitucional ou não? Para o Estado, foi negado. O Estado aqui não pode, ele vai ter que repassar aquilo que ela arrecadaria. E aqui, a União vai ter que repassar aquilo que ela arrecadaria? E a resposta do Supremo foi não. A União pode fazer sim esse incentivo fiscal. Então é constitucional o que a União fez, tá? Só que aqui gerou o quê? A renúncia de receita do Estado no ICMS não importa em redução de repasse. Aquele que o Estado arrecadaria, ele tem que repassar para o município. Esse foi o tratamento dado ao Estado. A União, a renúncia de receita da União em imposto de renda e IPI importa em redução de repasse aos municípios. Então aqui conferiu um tratamento anti-isonômico. Tratamento anti-isonômico. Para o Estado um tratamento e para a União outro tratamento. Isso virou tese. Ó, a retenção de parcela do ICMS, constitucionalmente devida aos municípios, a pretexto de concessão de incentivos fiscais, configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias. O Estado não pode fazer isso, ele tem que repassar para o município aquele que arrecadaria. E para a União é constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativa a imposto de renda, imposto sobre produtos industrializados, por parte da União em relação ao Fundo de Participação do município e respectivas cotas. Em razão desse tratamento, o Supremo agora vai fazer uma nova decisão para uniformizar a jurisprudência. Pode ver que ela está instável e está desigual. E agora ele vai ter que deixá-la estável e uniforme. E aqui, cálculo. Como é que se dá esse cálculo do Fundo de Participação? De acordo com o artigo 61, o Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das cotas referentes aos fundos de participação. Certo. Agora vamos lá para as questões. A discriminação das sendas tributárias, e aqui você vai lembrar que discriminação das sendas tributárias se refere ao poder de instituir imposto e também à repartição de receita. Então, aqui ele está dando um conceito. A discriminação das sendas tributárias é estabelecida pela Constituição da República e representa a partilha do poder tributário. Beleza? A União vai estabelecer os seus tributos. Nos estados, nos municípios. Vamos lá na tabela que isso daqui fica mais claro. Aqui, ó. Impostos federais. Imposto de importação, exportação, imposto de renda, IPI, IOF, imposto territorial rural, imposto sobre grandes fortunas. Os federais. Mais as taxas, contribuições de melhoria. Empréstimo compulsório, União. Contribuições especiais, União. Contribuição de iluminação pública, município, Distrito Federal. Tudo que estabelece isso é a Constituição Federal, dispositivos constitucionais. Impostos estaduais, TCMD, ICMS, IPVA. Impostos municipais, IPTU, ITBI, ISS. Contribuições para a Seguridade, União. Contribuições para o regime próprio de Previdência, União, Estado, Distrito Federal, Município. Vamos para as questões. A discriminação da sendas tributárias é estabelecida pela Constituição da República e representa a partilha do poder tributário, certo? O poder de tributar foi descentralizado entre os entes federativos. E a distribuição das respectivas receitas entre os entes. Distribuição. Você viu que tem várias repartições. Imposto de IPI, imposto de renda, 48% com a União, 1,5% Fundo Constitucional do Centro-Oeste, 1,5% do Fundo Constitucional do Semiárido Nordeste e Norte. 21,5% vai para o Fundo de Participação dos Estados, 22,5% vai para o Fundo de Participação dos Municípios. A receita de combustível, 71% vai para a União, 29% vai para os Estados. E dentre esses
29%, os estados passam um quarto, 25% para os municípios. Imposto residual, 80% fica com o estado, caso seja criado, e 20% vai para os estados. 80% fica com a União, 20% vai para os estados. E aqui tem IOF, 30% para o estado de origem, 70% para o município. IPI, 90% para a União, 10% para os estados e 25% atribuído aos estados são repassados aos municípios exportadores. ITR, se for cobrado integralmente pelo município, 100%, se não, só 50%. IPVA, 50% fica com o estado, 50% para o município de origem. ICMS, 75% para os estados, 25% para os municípios, sendo 3/4 para o município de origem e 1/4 de acordo com a lei que regula o ICMS de cada estado. Então, basicamente, essa tabela aqui resume, de forma clara, os repasses constitucionais. Então, aqui, questão 54. Discriminação de rendas é estabelecida pela Constituição da República e representa a partilha do poder tributário e a distribuição das respectivas receitas entre os entes tributantes. A discriminação constitucional de rendas está relacionada com a autonomia dos entes federativos e, portanto, vincula-se à cláusula pétrea. A gente viu também que se trata de uma cláusula pétrea. A discriminação de renda traz uma cláusula pétrea nos termos da jurisprudência do STF. Questão verdadeira. A União dos Estados pode condicionar o repasse de recursos em razão de não pagamento de seus créditos, até aqui verdade, e quando não aplicar os percentuais mínimos em matéria de educação, previsto no artigo 212. Aqui está falsa a questão. Ela pode condicionar quando não for aplicado os percentuais mínimos em matéria de saúde. A regra é que não haja condicionamento, mas caso o ente menor não pague sua dívida com o ente maior, pode fazer essa retenção do repasse. E quando não for aplicado o percentual mínimo na área da saúde. 56. Os impostos arrecadados pelos municípios, Distrito Federal, Imposto Estadual, ITCMD e Impostos Federais sobre Importação, Exportação, Grandes Fortunas e Extraordinário de Guerra, trazem de imposto cujas receitas não estão sujeitas à repartição. Vamos lá na nossa tabela. Você viu aqui, ó, não tem o ITCMD. Você não viu o município repassar recurso para o Estado e nem o Estado para o município. Você viu no seguinte sentido, da União para os Estados e dos Estados para o município. Está aqui. Aí, logo em seguida a gente viu, ó, ITCMD não se aplica, os impostos arrecadados pelo município e Distrito Federal. Os impostos federais sobre importação, exportação, grandes fortunas e extraordinário de guerra. Não há esse repasse aqui, não. Então, a questão 56. Verdade. A 55 aqui a gente viu que é para matéria de saúde. E aqui foi o conceito de discriminação de renda. Compete ao Tribunal de Contas calcular a cota do Fundo de Participação dos Estados e do Município. Verdade. A gente viu aqui, né? Artigo 61. O Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das cotas referentes aos fundos de participação, que é a lua de inciso 2 do artigo 61. Então, assim, depois de ter o arcabouço teórico, fica mais fácil fazer as questões. Compete ao Tribunal de Contas calcular o Fundo de Participação dos Estados. Verdade. Os impostos arrecadados pelos municípios federal, o ITCMD, o Imposto Federal sobre Importação, Exportação, Grandes Fortunas e Extraordinário de Guerra, trazem de imposto cujas receitas não estão sujeitas à repartição. Verdade. A União, os Estados podem condicionar o repasse de recursos em razão de não pagamento de seus créditos. Verdade. E quando não aplicar os percentuais mínimos, aqui torna a questão falsa. E aqui é o conceito de discriminação de renda, que é tanto o poder de tributar quanto a repartição de receita, e trata-se de uma cláusula pétrea.